Ah, ficou melhor. Tá bom? Agora eu posso falar. Perdão, né? Joane já está lá. A professora, eu acho que eu vou passou uma minha tá ótimo. Baixa só um pouquinho. Muito obrigada, professor. Desculpe o trabalho que eu estou dando sempre. Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, professora. Bom dia, pessoal. Bom dia, professora. Bom dia. Bom dia, Ana Rosa. Bom dia, Anderson. Bom dia, Joane. Estão me vendo? Sim, tudo certo. Lorena. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Carolina. Bom dia. Bem, pessoal, então vamos lá. Stephanie entrou. Estão me ouvindo? Bem, eu espero que estejam me ouvindo. Estão me ouvindo? Deixa eu mandar um WhatsApp. Sim. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Alguém fale daí, por favor. Sim, professora, estamos ouvindo. Tudo certo. Bom, então vamos lá. Bom dia primeiro. Pessoal, eu queria inicialmente pedir desculpas a vocês, que na sexta-feira eu simplesmente me enganei com a nossa hora de aula, tá?
estava certa que eram quase 11 horas. A gente fica ligado numa coisa e outra lá fora. Estava muito preocupado. Então, o que acaba acontecendo é aquilo. Alguém fale, por favor. Alguém fale, por favor, que já vocês estão me ouvindo. Professora, tá ouvindo? Ok, então vamos lá. Pois bem, então simplesmente eu acabei nessa aula antes da hora. Eu peço desculpas, realmente eu fui uma sexta-feira algumas coisas que estavam, né, precisando resolver e acabou que eu não fiquei. Eu olhei para cá para o relógio do computador, mas me confundi. Então vamos lá. Qualquer coisa, vocês podem passar por aqui. Bem, então hoje nós vimos sensação, né, na nossa última aula, mas vejam só, quando eu falo, a gente vai iniciar percepção, não significa que estejam excluídos. Não ocorre a percepção sem que haja sensação. Tá? É preciso que esses dois processos psicológicos básicos, ou processos cognitivos, ou processos superiores, vocês vão encontrar com esses diversos nomes na literatura, tá? Então, vocês vão encontrar de todas essas formas. Certo? Então, vamos lá. Como é que é definido, né, percepção? Qual é o conceito de percepção? Eu queria diminuir essa tela, porque eu não consigo. Ela tradicionalmente era vista, lá atrás, ela era vista como um processo natural e era analisada por métodos puramente fisiológicos. O que significa isso? Quando eu falo de métodos puramente fisiológicos, significa que não considerava, vocês lembram que no início a psicologia utilizava de um método chamado de introspecção. Estão lembradas? Estão lembradas? Tá? Então, se utilizava esse método da introspecção. Ou seja, a pessoa falava isso lá quando começou a psicologia, né? Já na fundação da psicologia enquanto ciência. Já se usou o método era a introspecção. Mas antes, os fisiologistas, eles utilizavam de métodos que eles colocavam alguns estímulos, né, sobre a pele do indivíduo e a pessoa relatava o que estava sentindo. Entendeu? Então, fisiológicos, porque eu já falei para vocês, tirar essa tremolha que incomoda horrivelmente, e botar o tal do fone de ouvido que tem que colocar e eu esqueço. Melhorou? Para mim, piorou.
tá? Então eles... Oi, diga. Você escuta a gente? Agora estou escutando. Melhorou, professora. Tá ótimo assim. Ah, muito bem. A gente mandou mensagem aí no chat. Foi, gostaria de saber. Eu mandei. Ah, tá. Você quer que volte um pouco para lá? Tudo bem. Vamos Eu lá. mandei as minhas anotações, a explicação disso. Aí eu só copiei, que é reflexora e receptor. Ah, tudo bem. Sem problema. Vamos lá. Tá ótimo. E tá fora do compartilhamento de tela, a gente só tá vendo a senhora. É. Eu não sei o que é que eu estou fazendo aqui. Tá vendo agora? Não. Não? Será que agora vai aparecer? Pra mim não tá aparecendo. Pra alguém tá aparecendo? Nem pra mim. Não? Não, professora. Só tá as a mais agora. É, só tá a mais. Já desligou a câmera, né? Eu desliguei a câmera? Foi. Não. Foi? Foi, tá só aparecendo o nome. É, realmente não tá aparecendo. Meu Deus, vocês estão me vendo agora? Não, Não. Não. Não, só o nome. É. nem agora. Não, Não. só É, as a mais mesmo. Agora tá aparecendo aqui lá pra mim Carolina Farias. Agora tá aparecendo o teu pra mim. não achem graça que eu fico mal com esse negócio, pelo amor de Deus. Professora. Acontece, a gente também tem que aprender a Acontece, mexer nisso. professora. Normal, normal. Bate-papo, participantes, iniciar vídeo. Agora a gente tá lhe Agora vendo. sim, professora. A gente tá vendo a senhora. Agora vamos ver se aparece o conteúdo, tá? A tela. É. Apareceu? Não. É alguma coisa. Eu vou precisar pedir um SOS. Me desculpe. Não sei o que- Pode pedir, Espere um sem minutinho, tá? Minutinho. problema. E ela aceitou a Ana Paula já. Ah, tá, já aceitou. Coitada da bexiga. Ela não sabe mexer. Eu mesma, se fosse da aula nisso. Ela não sabe mexer. Coitada. Agora até ela achar os meninos de verde.
Meu Deus, cadê ela? Olha, eu não pausei nada, eu tentei fazer assim, cadê? Quando eu coloco aqui, eles não veem. O que eu abri? Já entrei. Isso eu já entrei. Nesse não. Não. Aí quando... Clique aqui em segurança. Desabilita. Isso. Sim. Clica em admitir logo. Tá vendo a gente? Agora eu quero ver como é que é, porque eles não estão vendo. Tem a tela e clicar nisso daqui, ó. Ah, é nesse aí. Só tá tendo no pendrive. Tá bom. Fica lá, bora ver se eles dão um sinal de lá. Vocês estão agora vendo? Sim, Hum? sim, Vocês estão vendo agora? sim. Ah, agora veio o doutor no negócio. Obrigada, Weber. Tá? Tudo bem. Tá tudo bem, pessoal, então? Sim, professora. Tá sim, professora. Então vamos lá voltar para um pouco da história, não é isso que a Joane havia pedido. Na parte das teorias só. Vem aqui. Que diz sobre a teoria reflectora e receptora. Isso. Essa teoria, bom, lá no início, vocês sabem que o homem, ele não era considerado, né? Considerado como algo importante. O conhecimento era dado, né, por Deus. Era sempre os deuses, a natureza. Então, nós éramos meramente receptáculos. Por isso, eles criam essa teoria chamada de receptora das sensações. Ou seja, qualquer dos nossos órgãos dos sentidos, né, ela simplesmente receberia e não haveria reação nenhuma. Por exemplo, se colocasse um fogo, uma fogueira do nosso lado, nós não iríamos sentir nem reagir, nós não iríamos reagir ao calor do fogo, tá? Então, nós éramos passivos, tá? Ou seja, o que ocorresse faria parte da subjetividade daquele indivíduo, sim, seria constituído simplesmente pelo que aquele fogo definisse. Mais próximo, mais calor, mais longe, menos calor. Se queimasse, se eu sentisse a dor, não era eu que sentia, era uma reação do fogo, entendeu? Então, por isso, nós éramos meramente receptáculos, e aí eles dão o nome de teoria receptora das sensações. Era isso que os nossos órgãos dos sentidos eram, simplesmente receptores. Entendido? Entendido? Sim. Sim. Tá, Joane? Tá me ouvindo, Joane? Meu Deus do céu, agora não... A Joane não falou mais. Ouviu, Joane?
Deve ser a Entende? internet dela, professora. Pode ter Será? caído. Oi, Acho que gente, sim. dá para ouvir? Dá, você ouviu o que eu falei? Voltei. Ah, tinha caído? Caiu sua internet? Sim, Você não ouviu, então, que deu eu... para Você chegou a ouvir o que eu falei? Não, né? Já a sua voz fica indo e vindo para mim. Então, nós seríamos simplesmente receptores, Joane, nessa teoria receptora das sensações. Nós não reagiríamos. Nós a seríamos internet. Mas a internet. eu entendi, sim. Sua voz está indo e vindo, entrando e saindo. Tá? Uhum. Então, a reação não era a reação do organismo. A reação ocorreria porque faria parte, o que eu sentisse faria parte do estímulo e não do meu organismo. Então, veja só a dificuldade. É que nós sabemos que existem diferenças individuais quando nós sentimos, quando nós percebemos, né? Quando nós compreendemos, quando nós vemos. Não necessariamente nós vamos entender todos da mesma forma. É muito bom quando a Joane pergunta, porque ela diz, professora, eu não entendi bem. Ótimo, entenderam? Porque isso é normal. Existem diferenças individuais. Então, as pessoas são muito assim, do tipo, eu não gosto da Eline. Então, como se aquilo fosse definitivo. Eu não gosto, ou seja, ela é insuportável. Entendeu? É como se estivesse dentro dessa teoria receptora das sensações. Quando eu não gosto, o problema não sou eu, é o estímulo em linha. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Entendeu? Ou seja, tudo era colocado no estímulo. Aquilo ali era só o estímulo que responderia. Nós não existíamos ainda como constituintes dessa realidade. Não é? Bem, aí vem a teoria, essa receptora não convence, né? Porque vocês viram aqui em cima que isso aqui ficou para os filósofos idealistas, eles ainda ficavam no ideal, eles não estavam no real, tá? Bem, aí então a gente vai chegar na que é aceita até hoje, que é a teoria reflectora das sensações. Tudo que eu sinto reflete o que eu vivo. Tudo se eu sinto uma dor, reflete alguma coisa que está ocorrendo, algum estímulo, né? Que está ocorrendo que me fez sentir aquela dor. Isso aí, na reflectora, já indica o caráter ativo das sensações. Tá? Ou seja, as sensações, elas vêm para nós de uma forma que vai mexer com a nossa subjetividade. Né? A nossa subjetividade vai responder a essas sensações. Então, a gente já não vai ver aquela rua de mão única lá que existia na teoria receptora, que tudo era devido ao estímulo. Não, essa sensação, ela tem um caráter ativo que eu posso responder de formas diferentes, dependendo de como eu estou sentindo. Então, tanto é que os fisiologistas lá atrás, eles já viam que havia a participação de componentes motoras na sensação. Então, lembro do exemplo da injeção, se eu vou tomar injeção e eu tenho um pouco de medo da espetada, eu tensiono a musculatura, às vezes eu trinco os dentes, fecho muito os dentes, tá? Ou seja, esses componentes motores, que são as nossas reações, podem ser efetuados em nível variado. Tá? E pode ser um processo reflector elementar. Ele pode ocorrer, pode não ocorrer, vai ocorrer de diferentes formas, em níveis variados. Né? Então, numa pele furada por uma agulha, a gente olhando no microscópio, nós vamos ver, mesmo que a pessoa diga, não, eu não sinto medo, mas se fosse olhar no microscópio, dava para ver os pelos do nosso braço, né?
ficando, reagirem, né, ficando mais em pé, compressão dos vasos, né? Podia ver que os vasos, né, se comprimem, apertam. Tanto é que para tomar uma injeção na veia, vocês lembram que eles mandam a gente primeiro fechar as mãos, né? Entendeu? Ou seja, para compressão dos vasos. Aí encontrou o vaso, solta, aquele vaso volta à forma normal dele. É possível tirar um sangue ou dar injeção na veia. Entendido? Sim. Entendido, professor. Obrigado. E aí, então, a gente passou pelas classificações sistemáticas, a importância delas, tá? Elas são importantes, no caso das interoceptivas, porque nós precisamos estar regulando os nossos processos internos. Então, a gente come um alimento, ingere um alimento, e a gente sente um mal-estar. Então, eu vou procurar o quê? Alguma coisa que ajude. Se eu sinto que é uma dificuldade de digestão, vou procurar alguma coisa que faça parar aquele mal-estar, porque às vezes a gente pode ficar cheia de gases, a gente pode ficar com uma flatulência, enfim. Ou seja, regulou, né, equilibrou essa questão digestiva, nós ficamos bem novamente. Tá? Então, vamos lá. Aí podemos entrar em percepção, então? Sim. Podemos? Então, veja só. Tradicionalmente, como nós vimos lá, né, no início, era um processo natural que só era analisada por métodos puramente fisiológicos. Eu não sei o que foi que deu 2 apitinhos aqui. Tá? Era isso que eu falava. Era só de fora para dentro. Espetava, via no microscópio o que é que acontecia na pele. Atualmente, não. Ela é entendida como um processo complexo de análise e síntese dos objetos, com tomada de decisão e nomeação dos objetos. Aqui, vocês vão ver mais lá na frente a importância da fala, da linguagem, né? A importância dela para esse processo, né, de percepção. Então, para que a gente perceba, vejam só, nós precisamos selecionar. Vocês vão ver que o processo de atenção é importante. Nós precisamos selecionar o aspecto importante no ambiente. Para mim, qual está sendo o processo importante? Eu queria compartilhar, fazer de uma forma que eu enxergasse vocês. Eu não estou enxergando vocês. Não sei por quê. É porque os nossos vídeos, professores, não estão aparecendo. Só tá os nossos nomes mesmo. Mas já saiu de novo, ainda agora estava aparecendo? Agora não tá aparecendo, só tá aparecendo a senhora mesmo pra gente. Tá sem a compartilhação de tela. Novamente interrompeu o vídeo? Porque ele tinha voltado, não foi? Não voltou? Não. Não, professora, só tá a senhora. De novo saiu, então, e ele veio aqui e viu para mim. Não tem problema, professora. Depois a senhora não vai jogar lá na plataforma esses slides? Tenho que botar, minha filha, porque a gente leva não sei quantas horas para botar isso na plataforma. Deixa eu ver se eu consigo. Não apareceu. Não. Ai, que horror. Posso continuar assim, minha gente? Pode. Posso. Continue, professora. Tudo bem. Então, vejam só, para haver percepção, a gente precisa selecionar no ambiente o que é que nós queremos perceber, o que nós vamos perceber,
No caso, por exemplo, vocês aqui, eu não estou mostrando, não está aparecendo o slide. Então, vocês não podem ver no slide o que eu estou falando. Fica difícil de organizar e de interpretar isso que está chegando, ou seja, as sensações, entenderam? Se estivesse aparecendo, vocês iam lá no trecho que aparece, que tem que aparecer, vocês iam lá, viam o que eu estou colocando o cursor em cima. Para ver percepção, eu seleciono no ambiente o estímulo ou os estímulos que eu preciso perceber, que eu quero perceber, eu organizo e interpreto. Ou seja, eu vou interpretar esses estímulos, essas sensações que estão entrando. Tá? Percepção também se refere à capacidade de captar os estímulos do meio pelo processamento de informação, aqui é um R, refletindo aspectos parciais de objetos e fenômenos. Por que parciais? Porque nós nunca vamos ter a percepção total do ambiente. Entendeu? Quando a gente direciona a nossa atenção, quando a gente seleciona um aspecto do ambiente para observar, aprender, perceber, nós já estamos deixando uma gama enorme de outros estímulos que estão ao nosso redor. Entendeu? Então, ele é chamado de processamento descendente ou top-down. Lembram que nas sensações, a gente falou que a sensação era um movimento ascendente. Tá? Ou seja, ele subia, a gente analisava antes, quando estava entrando para o nosso cérebro via os nossos órgãos dos sentidos. Estou incomodada com isso, juro para vocês. Então, é o processamento descendente por quê? Porque isso que a gente chama de percepção, a construção delas, vai se dar tanto por processos sensoriais, tudo que a gente está sentindo, todas as sensações que estão chegando para nós, mas também elas vão ser construídas a partir das nossas experiências e expectativas, que é o que a gente chama de formação histórica de processo psicológico. Essa é a grande contribuição desses autores que a gente vê na psicologia, como este Luria que a gente está vendo aqui. Vocês vão ver o Leontiev, né? Vocês vão ver na abordagem sócio-histórica, que é hoje o que define. É o que define. Estão me vendo? Sim. Sim. Pois é, mas eu queria que vocês vissem era lá, né? Viu? Então, tudo que nós percebemos não é só por conta desse estímulo que está no ambiente. Ele tem a ver também com as nossas experiências, com a nossa história. Então, até esse processo de percepção, ele é também entendido como um processo sócio-histórico. Nós aprendemos com as nossas experiências e com as nossas expectativas. Essas experiências, elas podem ser vividas por nós, como elas têm, com certeza, todos nós temos a contribuição de outros. Ela não é só nossa, né? Por isso que a gente ouve muito quando nós temos turma à tarde, temos turma à noite. Então, a turma da tarde e a turma da noite, elas são duas turmas que os nossos alunos já têm uma idade maior do que, geralmente, as turmas da manhã. Os alunos já são um pouco mais velhos. Então, sempre vem aquela questão assim, professora, nós já demos isso. Então, vejam só, a gente tem uma disciplina chamada Ética em Psicologia, né? Aí eles dizem, professora, nós já demos isso, nós já demos em Filosofia. Só que eu já expliquei para vocês, o nosso curso,
ele se constitui de 2 cursos diferentes, o bacharelado e a licenciatura, que é o curso de formação complementar para a formação de professores de psicologia. Professores de psicologia. Quando o aluno chega e já fez um curso de pedagogia antes, ele tem creditada todas as disciplinas da licenciatura. Isso que a gente chama curso de formação complementar para a formação de professores de psicologia. É esse nomão mesmo que eu estou falando aqui, eu não me enganei, não. É formação complementar para a formação de professores de psicologia. Então, o aluno, ele não assiste, ele não precisa, acredita tudo. Quando ele não tem, ele vai dar filosofia da educação e filosofia de bases psicológicas. Ele vai dar filosofia, geralmente os mesmos autores, lá na educação, no curso da licenciatura, como vai dar também, são os mesmos teóricos da psicologia que trabalharam com a educação, que também estão nos 2. Faz uma confusão, pessoal. Tem gente tentando entrar? Tá? Ai, ai, ai. Cadê a Ana Paula? Já admiti? Já, tá aí. Tô aqui, professora. É que eu não estou te vendo, Ana Paula. É porque tá só o meu microfone, eu não Todo ativei mundo o bota vídeo. o vídeo aí. Isso, tudo bem. Vocês então estão entendendo o que é que eu estou querendo dizer? É nesse sentido, tá? Então, essas experiências e expectativas são dadas pelo que nós escutamos das pessoas com quem a gente convive, tá? Pelo que os nossos ascendentes já viveram, já experienciaram e já trazem para a prática deles e passam, transmitem para nós. Eu ouvi assim de uma pessoa falando sobre algumas questões do senso comum que nós não podemos desconsiderá-las. Então, eu dizia assim, olha, há pouco tempo atrás a acupuntura não era considerada ciência. Hoje ela já é. Ela já entra no cuidado, né, no cuidado da saúde das pessoas. Ela já está. A medicina já considera. Você precisa ter um curso superior para fazer uma especialização em acupuntura. Aí, e falando sobre outras coisas, até quando a gente falou em sensações, a gente falou no 6º sentido, estão lembrados? Né? Então, aí essa pessoa disse para mim assim, professor, eu não considero isso porque isso não é ciência. Eu não discuto isso. Quando querem discutir, eu corto logo. É uma pessoa que já... Eu não posso entrar em detalhes da pessoa, mas como é que eu vou dizer para vocês? Eu disse, só tem um detalhe. A ciência, ela parte do senso comum. São as necessidades do senso comum que fazem com que a ciência avance. Vocês estão vendo agora essa questão da pandemia? Alguém tinha conhecimento desse vírus da Covid-19? Não sabia ninguém, nem a ciência sabia como tratar. Não era isso? Sim. E aí, alguma coisa que aconteceu no senso comum com as pessoas lá fora é que fez com que houvesse essa corrida de estudiosos, de pesquisadores, para conseguir descobrir uma vacina que faça efeito. Ontem, por exemplo, já vi uma notícia que o anticorpo do cavalo é muito mais poderoso do que o do humano. Sei lá, uma confusão danada que faz. Vocês ouviram falar nisso? Né? Entendeu? Então, são essas coisas. A gente não pode. Tem situações, sabe, que às vezes é melhor, se a gente não concorda, ouvir para ver se entende melhor, se consegue aprender. Mas nós, não, o que é humano, nós não podemos sair por aí descartando. Não adianta a percepção que determinados alunos têm de mim, vai ser diferente.
da percepção que vão ter de um outro professor, de uma outra professora. Como dizia a Edilza, minha professora, cada um é cada qual. Nós não vamos ser iguais. Agora, a gente só tem que entender que a vida não é uma rua de mão única. A percepção que os alunos têm de mim, eu quero dizer que eu também tenho uma percepção dos alunos. Agora, isso aí tem que ficar lá, né? Eu não preciso sair dizendo assim, eu acho isso um absurdo, eu gosto de fulano, mas eu não gosto de ciclano. Não. Tem nada a ver. Agora, também não é proibido dizer que não gosta de mim, não é por aí, tá? Tá certo? Então, vamos voltar lá. Então, isso aí tudo eu estou falando por conta da gente considerar as experiências de qualquer pessoa. Se nós não considerarmos isso, que psicólogos é que nós vamos ser? A pessoa vai chegar, ela vai falar das experiências dela, das vivências dela. Não é isso? Olha, Cristiano, tem uma opção de compartilhar a tela, eu já fui lá. Acho que é só a senhora apertar aí, compartilhar a tela, que eu acho que Pois- apareceu o assunto. A senhora já Eu já tentou? apertei compartilhar a tela. Vamos ver se aparece. Apareceu? Não? Não. Pois é, isso aqui. Já veio o rapaz e já. Caso sério isso, sabe? Não apareceu agora? Apareceu. Agora. Ah, bom. Então tá aqui. O que eu falei foi isto aqui, tá? Então, para ver percepção, outros processos psicológicos superiores ou cognitivos estão envolvidos, tá? Eu, quando seleciono qual é o processo psicológico que eu estou usando, vocês estão olhando para a tela, de repente alguém aí na casa de vocês fala alguma coisa. O que é que vocês vão fazer? Para entender, vocês vão direcionar a atenção, não é? Para o outro estímulo que aparece? Isso. Isso. Então, vejam só. A gente falou sobre sensação, estamos falando sobre percepção. Um não acontece com o outro, mas tem outros envolvidos também. Lembram de quantos processos psicológicos básicos são? Vocês viram aprendizagem, vocês estão vendo sensação e percepção. Nós vamos entrar em atenção e memória, motivação e emoção e linguagem. E linguagem, que é um dos mais importantes. Tá bom? Então, vamos lá para a próxima. Tudo certo por aqui? Para eu perceber, tanto eu preciso sentir essa sensação do que está ocorrendo, precisa que chegue pelos meus órgãos sensoriais, como também a partir de experiências e expectativas, que é o que a gente vai chamar da formação histórica de processo psicológico. Inclusive, nós vimos lá que os nossos receptores, nós vimos lá na aula passada, que os nossos receptores também sofreram um processo como é que a gente vai dizer? Não é só de adaptação. Eles também foram evoluindo à medida que a história, né, foi caminhando. Tá? Então, nós hoje utilizamos de equipamentos que não existiam 300 anos atrás. E nós nos adaptamos a eles. Por exemplo, hoje, para a gente trabalhar, normalmente nós temos que utilizar a climatização, né, no ambiente. Só que qual a consequência disso aí para a nossa pele? O fato da gente passar o dia dentro de um espaço climatizado.
Ressecamento. Ressecamento. Então, veja só, essa formação histórica, nós nos adaptamos, só que nós precisamos utilizar do quê? Para evitar esse ressecamento da pele? Hidratante. Hidratante. Ainda tem mais. Os estudiosos descobriram que para o ressecamento não é qualquer hidratante. Vejam só, vejam como vai sendo, né? Esse processo ele vai sofrendo uma evolução histórica. Hoje se sabe, já se sabe há algum tempo, que esse hidratante precisa ter ureia no componente. Vocês sabiam disso? Não. Pois é. Hidratante para o corpo, minha gente, precisa de ureia na composição. Senão, não vai fazer o efeito desejado. Então, tudo isso aqui, olha, está dentro das nossas experiências, que vem sofrendo essa formação histórica. E os nossos processos psicológicos também vão sendo acrescidos de todas essas experiências. Tá certo? Ok, Joane? Ok, meninos? Ok. Ok, professora. Ana Rosa está aí, né? Tô. Então, depois que nós dissemos isso, nós vamos dizer para vocês que a percepção ela tem uma relação total e direta com as sensações. As sensações são um passo inicial para que ocorra a percepção. Então, nós precisamos, quando nós nascemos, todas as crianças ao nascer, pelo menos as que, não estou dizendo, a gente sabe que a nossa, da realidade brasileira e de outros países do mundo, não são em todos os lugares que o bebê, quando nasce, ele tem um atendimento adequado, não é isso? Mas, normalmente, quando o bebê nasce, é feito um teste chamado de APGAR, que avalia a capacidade, né, de se esse bebê nasceu com os reflexos, né, em ordem. Então, por exemplo, para cada um vai ter uma nota. Eles fazem os testes lá e eles vão introduzir estímulos, né, que o bebê tem que reagir. Quando é notado que esse bebê não reage de forma adequada, que ele fica como uma pontuação baixa, é quando essa criança os pais já são chamados, é conversado para que procurem um atendimento adequado para essa criança, para ela, né, para poder recuperar o mais rápido possível essa capacidade dela de sentir, de reagir aos estímulos do meio. Então, é nesse sentido que o bebê chegava, né, e ainda chega, para o que a gente chama de estimulação precoce, que é para estimular precocemente, ou seja, antes que ele sinta a necessidade, antes que essa necessidade, né, chegue, antes da idade, por exemplo, dele falar, mas que ele já possa ser treinada a musculatura dele, digamos, para falar, para emitir sons. Porque quando o bebê nasce, ele já tem que vir com esse reflexo da sucção. E esses reflexos nós já falamos lá atrás, lembra? Não lembro qual foi dos colegas de vocês, um dos dois, que até falou nisso. Então, são os reflexos que nós já trazemos, que vão ser o trampolim para saltar para a aprendizagem de novos comportamentos. Então, esses comportamentos reflexos, lá quando o bebê nasce, eles já são avaliados por esse teste de APGAR, que é para ver a capacidade desse bebê, se ele nasceu normal, se ele nasceu com algum tipo de deficiência, entendeu? Então, é importante que desde o nascimento nós já apresentemos essa capacidade de sentir. Então, a gente sabe que o bebê não vê logo que nasce, né? Antigamente,
se achava que o bebê dentro da barriga não escutava. Hoje já se sabe que o bebê escuta, e cada vez com menos tempo na barriga, né? Até lá onde eu fiz meu curso, estavam assim espantados, porque com 6 meses para 7 da gestação, o bebê já na barriga ele já escutava. Então é por isso que se aconselha que a mãe, né, acaricie a barriga, converse com esse bebê, ou seja, o afeto aí, lembram que as sensações têm uma relação também direta com a afetividade? Estão lembradas? Percepção e sensação também tem o componente afetivo. Isso é importante para ajudar no desenvolvimento daquele feto ainda dentro da barriga. Segundo ponto importante. Inicialmente, né, na percepção, são captados os estímulos parciais. Aqui faltou e só se terá uma noção total do ambiente com a consciência do objeto ou do fenômeno, para dar significado, para categorizar o objeto e distinguir as informações que estão sendo captadas no ambiente. Então, vejam só, a sensação é importante, é o primeiro passo no processo de percepção. Em seguida, para eu ter uma noção total, uma percepção total do que eu estou percebendo, eu preciso ter a consciência do objeto. Como é que é trazida essa consciência do objeto ou do fenômeno? Vejam só, vocês estão me vendo aqui? Estão me vendo ou não? Sim. Estão? Sim. O que é isto que eu tenho na mão aqui? Celular. Celular. Então, eu tenho a consciência de que esse objeto é um celular. Mas vejam só, esse celular já veio mudando de forma no decorrer do tempo. Vocês talvez conheçam os modelos mais novos. Mas a gente, quando começou a usar celular, a gente usava um verdadeiro tijolo, né? Hoje já é dessa espessura. A televisão era um mondrongo do tamanho de um bonde. Tinha que ter espaço porque ela tinha um fundo enorme. Hoje a televisão, ela já é finíssima. Ou seja, por que isso aconteceu? Provavelmente, como os espaços foram ficando cada dia mais reduzidos, vocês veem hoje, vocês devem saber, que lá para o Sudeste já estão construindo apartamentos com 30 metros quadrados. Nele tem banheiro, né, um sanitário, cozinha, sala, quarto. Às vezes até em menos, em 25 metros quadrados. A cama desmonta para o ambiente virar sala. Então, isso tudo foram avanços, né, que o mundo foi sofrendo, né, e que teve que se adequar. Então, nós conhecemos, nós sabemos o que é um apartamento. Nós conhecemos o que isso aqui. Nós sabemos que isso é uma garrafa plástica, é um recipiente plástico. Mas ele pode ter várias formas, não necessariamente só essa. Nós sabemos o que é um copo. Temos consciência que esse copo serve para tomar água, esse copo pode ser de plástico, esse copo pode ser de vidro, de cristal, tá? Então, nós temos a consciência. Agora, nós precisamos dar significado. Isso aqui é um outro ponto que precisa, inclusive, ficar. Eu não sei se eu não vou conseguir depois. Hã? Como? Fale. Não, eu queria sublinhar. Então, tendo a consciência, eu posso dar o significado. Eu posso dizer, esse copo, nesse momento, está me servindo para eu tomar um mingau e não tomar água, né? Eu posso dizer, neste copo, eu não posso tomar um café quando eu vou tomar um cafezinho num copinho plástico, eu preciso pegar com cuidado porque o café é bem quente. Então, eu vou dando significado
e para poder categorizar o objeto. Nisso que eu dou o significado, eu categorizo o objeto, eu posso distinguir todas as informações que estão sendo captadas do meio ambiente. Quantas vezes vocês, para tomar um cafezinho, nesses copinhos plásticos, quase não conseguiram segurar de tão quente que estava, né? Então, eu preciso ter essa consciência de que aquele café estava fervendo naquele copo. Aí eu significo, né? Eu categorizo, digo, puxa, esse copinho para café, né? Ele preciso ter cuidado, senão vou me queimar, ou eu vou soltar, não vou suportar, segurar com as mãos. Entenderam? Então, a consciência do objeto é importante, mas eu preciso dar o significado para poder categorizar o objeto. Todos os objetos que estão no ambiente, nós categorizamos. Por exemplo, nós temos a categoria mesa, mas a mesa, ela pode ter diversos formatos, ela pode ser de diversos materiais, ela pode ter diversas funções. Então, por exemplo, essa mesa que eu estou aqui, ela tem como função, né, praticamente e somente, comportar o material, o equipamento que eu preciso para essa aula chegar até vocês. Entendeu? Se fosse uma mesa para almoçarem 8, 10 pessoas, eu teria que arrumar, que ter uma mesa maior, e eu ia poder, as pessoas podiam ficar mais folgadas, dependendo do tamanho da mesa, ou menos folgadas. Essa mesa pode ser muito bonita, pode ser uma mesa com um tampo de vidro, de cristal, sei lá o quê. Ela pode ter um tampo de madeira maravilhoso, como estão usando hoje. Enfim, tá? Eu vou distinguindo as informações que estão sendo captadas do ambiente que eu convivo. Entenderam? Então, primeiro passo, a percepção sempre vai ter uma relação total e direta com as sensações. Nós vamos depender sempre para percebermos dos estímulos que vêm através das sensações. Eu preciso também, para perceber, eu preciso ter uma relação total do ambiente. Vejam só, nós vamos ver mais na frente que isso aqui, quando eu falo em noção total, isso tem a ver um pouco com a psicologia da Gestalt. Eu primeiro percebo o todo, depois que eu percebo as suas partes. Entenderam? Vocês estão entendendo, meninos, o que eu estou falando? Sim. Entenderam? Por que vocês não apareceram agora? Vamos lá. Então, vejam só, por que a gente... Estão vendo? Não tirei vocês, não? Por que a gente Tudo ok, professora. para explicar tudo isso? Vejam só, num parágrafozinho de 4 linhas, com a fonte 28, tem várias coisas que a gente pode explicar. Noção total. Eu, quando percebo, eu entro nessa sala, se estiverem todos vocês dentro da sala de aula, eu vou olhar e ver todos. Primeiro, aí eu digo, não, eu quero falar com a Olívia. Eu vou, então, procurar em cada rosto que eu estou vendo a Olívia. Tá? Mas eu já tenho inicialmente a relação do todo. Eu estou na sala de aula da Psi4. Entenderam? Aí, então, eu tenho a consciência de que eu estou no lugar. E aí, para dar significado, eu vou buscar, então, todas as... e categorizar e distinguir todas as informações que eu preciso naquele ambiente. Olha, como diz lá naquele programa, isso é fantástico, né? Como é que a gente primeiro olha, percebe no todo, e depois é que vai, então, né, distinguindo tudo que a gente quer naquele ambiente. Eu ia falar alguma coisa agora para vocês, mas eu volto. Então, outra coisa também, a sensação se dá através dos 5 sentidos. Quando iniciou o processo de captação da realidade,
e o indivíduo começa a perceber de fato os estímulos. Então, esses 5 sentidos, né, visão, audição, olfato, paladar e tato, é por eles que a gente começa a captar a realidade. Agora, a falta de um deles pode nos deixar menos capazes ou não de perceber essa realidade. Por isso que hoje se tem cursos, escolas que atendam essas pessoas que nasceram ou que depois, por qualquer motivo, perderam aquela capacidade sensitiva, sensorial. Agora, é através da percepção que nós podemos conhecer a realidade. Se nós colocássemos uma criança 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, ela trancada num quarto escuro, ela não ia ter, os órgãos sensoriais dela não iam desenvolver, ela não ia ter a capacidade de perceber essa realidade. Ela ia precisar de uma estimulação muito maior. Tá certo? Então, a percepção é a função fundamental para o psiquismo humano. A gente não pode se negar, nós não podemos Bom dia, professor. Alô, professor? Bom dia. Tudo bem, estou numa aula, mas diga. Tudo bem, diga. Olha, professor, teve um professor... Alô, está me ouvindo? O professor Adilson não vai ter que receber... Só que a turma, essa turma, a toda a maioria da aula, que era esse 13 anos, só todos os alunos da universidade, saúde, eu quero que eu faça isso, não fazer isso. Outra coisa que eu quero, eu vou fazer então uma estratégia para a aula, já vai pode ser? Tá? Tudo bem, obrigada. Meninos, desculpem, tá? Mas chefe chama, a gente atende, tá? Eu não posso agora resolver problema do aluno, infelizmente, que não está conseguindo entrar na plataforma. Infelizmente. Né? Então, para que a gente perceba, é fundamental para o psiquismo humano, é fundamental a percepção. Né? Então, por isso que os órgãos dos sentidos eles são tão importantes para nós. Ele que vai nos dar condições de aprender. Sem ele, nós não vamos aprender. Sem a percepção, nós não vamos falar, nós não vamos ter a capacidade da linguagem. Bem, continuando, o Luria, em 79, já disse que é possível ocorrer a percepção integral por 2 processos. Né? Aquilo que eu falei há pouco. Pelos indícios de percepção primária, por exemplo, eu falei para vocês, isso aqui, né? Aqui no texto eu coloquei o copo, mas eu estou colocando aqui o celular. Então, o celular, todo mundo hoje sabe. Celular mais avançado, menos avançado, celular horroroso, que tem... A gente não pode saber, por exemplo, a capacidade. Vocês talvez conheçam, eu não. Eu olho para mim, é tudo celular. Se aquele celular tem capacidade para tal função ou não, isso aí eu não conheço. Porque não faz parte de mim, eu uso isso por uma necessidade, não é que eu gosto de estar nele, né? Então, os indícios de percepção primária são importantes. Agora, para a percepção integral acontecer, são necessários indícios de percepção secundários, ou seja, é o momento de percebermos ativamente. Então, eu olho, eu posso dizer, puxa,
esse copo da Joane é muito bonito. Eu vou dizer, Joane, onde tu compraste esse copo? Ou seja, eu estou percebendo integralmente o estímulo, né? Porque primeiro eu utilizei da percepção primária e depois eu, né, percebendo ativamente, eu olhei e digo, epa, é muito lindo esse copo da Joane. Né? E também seletivamente, porque quando eu percebo ativamente, eu já verifico nesse copo o que tem no copo da Joane que eu gostei. Epa, eu quero esse copo para mim, eu vou, né, atrás. Onde tu compraste esse copo, Joane? É esse que eu quero. Tá? Então, os indícios que vêm logo em seguida quando distinguimos entre um objeto e outro. Aí aqui nós já estamos falando do processo psicológico da atenção. Por isso é que eu digo para vocês que um não exclui o outro. Sensação e percepção é como se fosse a porta de entrada. Nós precisamos nascer com essa capacidade, né? Que é uma capacidade dos nossos órgãos sensoriais estarem perfeitos, funcionando de forma integral e perfeita. Tá? Nós somos normais, digamos. Tá? Embora a gente possa até nascer normal, mas com o tempo a gente vai excluindo algumas coisas que a gente não quer. Mas quando eu seleciono, eu já estou falando do processo da atenção. Estão entendendo? Então, eu posso, se eu tenho, inclusive aqui, veja só, quando eu percebo de uma forma integral, puxa vida, por que me chamou a atenção o copo da Joana? Né? Então, tem alguma coisa aí que fez com que aquele copo da Joana me chamasse a atenção. O que é? Eu não tô, o meu copo é feio, eu quero usar um copo mais bonito. Né? Quantas vezes a gente ouve dizer assim, eu ouvi um dia desse uma pessoa dizendo que ela não estava mais usando copo descartável no trabalho, ela levava o copo dela. Por que isso? É a consciência ambiental. Vejam a consciência aí novamente. Ou seja, quanto mais copo plástico for jogado no ambiente, mais prejuízo vai trazer para o meio ambiente. Não é isso? Estão me ouvindo, minha gente? Me diga. Sim, professora, sim. Sim. Entenderam como a gente vai aos poucos entrando nos outros processos psicológicos? Sim. Tá? Então, sem percepção não há conhecimento. E a percepção integral ocorre somente quando há a consciência. Claro que, se nós moramos todo o tempo aqui na Amazônia, e lá, digamos, com 20 anos, eu me mudo para onde? Para a Índia. Eu posso dizer que eu tenho a consciência, que eu conheço o ambiente lá na Índia, que eu conheço os hábitos, que eu conheço a cultura. Eu não vou ter a consciência, eu preciso aprender. Claro que lá todos devem tomar café, almoçar, jantar, ter uma religião, né? Ter hábitos. Não posso garantir que tenham hábitos de higiene iguais aos nossos, tá certo? Enfim, mas é preciso que haja consciência, nós já vimos aqui anteriormente, a consciência do objeto, tá? E, enfim, muitas vezes a gente faz uma viagem de carro. Nós nunca fomos para aquele lugar de carro. O que a gente pode ver inicialmente? Nós podemos ver um mapa, né, que dê uma orientação. Nós podemos conversar com outra pessoa que já fez aquela viagem, tá? Para que eu tenha o mínimo de conhecimento possível para chegar onde eu quero. Aí, então, eu posso ter a consciência de que eu seguindo aqui, todos aqueles passos, né, aquelas informações, que eu vou chegar lá onde eu quero. Olha aí a psicologia da Gestalt.
Lúria também vai relacionar figura e fundo. Vocês já deram lá na PC 2, na PC 3, PSP2, não foi? E vocês viram as humanistas e psicologias humanistas, não foi? Vocês viram a teoria da Gestalt e da centrada. Estou certa? Ou já esqueceram? Sim, a gente deu, professora. Então, vejam só. A Gestalt, ela trabalha com alguns conceitos. Figura e fundo, aqui e agora. Meio psicológico, meio comportamental. Por exemplo, nosso meio psicológico aqui é uma aula no quarto semestre do curso de psicologia, mas o meio comportamental meu é a ESAMAS, estou em Belém, estou próximo da DOCA, entendeu? O aqui e agora. O aqui e agora, a gente pode estar aqui nesse momento, mas e vivendo agora essa situação nossa aqui de uma aula. Só que eu posso estar trazendo para o agora alguma coisa que aconteceu comigo mês passado. Então, para a Gestalt, quando eu digo que isso que aconteceu mês passado está no aqui e agora, é porque ele não está lá, ele está agora, está aqui comigo. Se alguma coisa que me preocupa, me incomoda, não ficou no passado, lá no mês de julho. Ele está no aqui e agora. Figura e fundo. Vocês devem lembrar. O que é que deve ser figura para vocês nesse momento? É uma pergunta. Não é a tela desse computador? Disso aí que vocês estão vendo? Não é esse slide que está aqui? Isso seria a figura para todos. E fundo. Por exemplo, eu vou falar, para mim a figura está sendo essa tela que eu estou lendo, esse slide que eu estou lendo. Mas como fundo, eu tenho um quadro aqui atrás, eu tenho parede, eu tenho um aparelho de ar-condicionado, eu tenho a porta ali, mas a figura que eu tenho que destacar é falar para vocês desse slide. Então, nós percebemos quando nós destacamos a figura do fundo. Essa é uma das grandes contribuições da psicologia da Gestalt para o estudo da percepção. Tanto é que Kohler, Kafka e Wertheim foram eles que estudaram percepção. E a Gestalt traz a contribuição desses três teóricos para falar da teoria da Gestalt. Figura fundo, aqui e agora. Né? Enfim, tem outros teóricos que contribuíram, como Kurt Lewin, né? E outros, enfim. Então, por exemplo, o que é que eu dei de exemplo? Eu deveria ser a figura para vocês nesse momento. Fundo seria tudo que não tem relação com a aula. Nós não podemos fugir na nossa vida dos demais estímulos que estão ao nosso redor. Só que quando eu falei que a gente precisa em algum momento selecionar, vocês quando estudam para uma prova, vocês selecionam os estímulos que vocês precisam ali, naquele momento. Vocês querem aprender, vocês querem recordar a aula, né? Então, a atenção de vocês vai para lá. Se vocês estudam muito tempo e sentem que já estão cansados, vocês dão uma parada para relaxar, tomar um café, tomar uma água. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele trabalha, mas tem uma hora que ele não dá conta. Então, nós não podemos ficar estudando a noite inteira, a madrugada inteira, para uma prova que vai ser 8 horas da manhã. A possibilidade é nós estarmos cansados, exaustos. Então, o nosso cérebro pode falhar. Então, nós precisamos, eu coloquei aqui, precisa se destacar para percebermos o objeto em meio aos demais fenômenos. Não tem vírgula, está meio estranho isso aqui. Então, eu preciso destacar, eu preciso trazer para a figura o objeto que está no meio de diversos fenômenos, né, que estão ao nosso redor. Tá?
Entretanto, é possível que figura e fundo, sofram modificações intensas que façam com que estímulos sofram interferências. Então, se de repente vocês estão olhando para essa tela, mas, né, se a nossa atenção for direcionada a outro estímulo, pode haver uma distorção da percepção. Aí eu coloquei aqui um exemplo para a gente terminar a nossa aula de hoje. Vamos ver os meninos aí, quem é do Paysandu, quem é do Remo, quem é Flamengo, quem é Palmeiras. Por que eu coloquei esse exemplo aqui no futebol? Que tem a ver esse exemplo do futebol com esse conceito de figura e fundo. Vamos lá, meninos, respondam. Alguém consegue fazer essa relação? Quem fala aí para mim? Vamos lá, eu preciso que alguém fale. Porque eu relacionei, né? Porque eu relacionei esse conceito figura e fundo com o futebol. Alguém sabe me dizer? Sora? Por que eu relacionei esse conceito de figura e fundo com o futebol? Alguém sabe me dizer? Professora, dá para me ouvir? Dá, estou lhe ouvindo. Ah, sim. Eu acho que é porque quando a gente assiste a um jogo, talvez assim, se eu torço pro Flamengo, o meu interesse, a minha figura vai ser esse time. Mas ele tá jogando com outro, então por isso que vai ter essa distorção na minha percepção. Porque vai ter vários estímulos demonstrando. O meu interesse lá é saber se o Flamengo vai ganhar ou não, mas como ele tá em interação com outro time, vai dar essa confusão na minha percepção. Acho que é isso. Interessante, isso é um ponto, tá, Joane? Também. Uhum. Vejam só, por isso que os times colocam camisas bem diferentes. Isso Você já também. pensou 22 jogadores, mais o juiz, quando estão com camisa parecida? Eu já vi jogo de futebol e uma camisa do Remo era quase igual à do Paysandu. E fazia na televisão uma enorme confusão. Ou seja, há uma distorção da percepção. Isso é um Aham, ponto, tá? É entendi. interessante isso que você falou. Agora, veja só, por que é que no futebol, quando o cara vai cobrar um pênalti, a figura dele, o que deveria ser figura para o jogador de futebol no momento da cobrança do pênalti? O que é que deveria ser figura para ele? Deveria ser o gol. O gol, tá. Mas e aí? Por que que às vezes ele chuta a bola, vai bater lá na Bahia do Guajará em vez de entrar no gol? Porque ele deixa o fundo interromper a conexão Justa, dele com o gol. entenderam? Então, há uma distorção porque ele fica preocupado tanto em botar aquela bola dentro do gol que ele acaba olhando mais para o povo que está na arquibancada e a bola, e quando ele não consegue, né, sentir a velocidade e a força que ele tem que ter no chute para a bola não ir tão longe. Sim. Ou seja, então, essa quantidade de estímulos, gol, e a quantidade de pessoas pode ter como consequência a distorção da percepção. E é por isso que no futebol, geralmente, eles contratam psicólogo que trabalha com abordagem gestáltica. Vocês Aham. sabem disso? Eu não sabia que era especificamente, mas faz Não é sentido, né? Para ter esse, é porque a Gestalt trabalha muito disso, né? Do presente e tal, para eles justamente. estarem focados realmente no jogo. Vejam só os conceitos, todo, parte, figura e fundo, aqui e Sim. agora. Além do mais, além de ter essa questão da figura e fundo, do todo, parte, ainda tem o aqui e agora. Digamos que esse atleta que vai cobrar esse gol esteja passando por uma situação de dificuldade grande na família dele.
Isso tudo, né? No momento dele selecionar o que ele tem que selecionar, que é importante para fazer o gol, isso tudo que está por trás, se ele psicologicamente não estiver bem, pode haver uma distorção da percepção. O nosso olhar, quando a gente vê uma teoria, quando a gente estuda um conteúdo, tem que ser sempre pensando na nossa atuação na clínica. Entendeu? A gente não pode fugir do que ainda vem lá para frente. A gente não pode falar de uma teoria de forma árida. Se não tiver os exemplos, a gente não vai relacionar. Porque, veja só, eu digo para vocês um momento que tem um processo sócio-histórico no conhecimento. Eu estou indo lá para uma abordagem sócio-histórica, que é a da psicologia social, que é a que controla hoje, que norteia a educação, inclusive. Né? Vocês poderiam me perguntar, por que norteia a educação? Porque o aluno, quando chega, eu não posso dizer que ele não sabe nada. O que é isso? Não. Ele traz todo um conhecimento que foi adquirido nos anos de vida dele para trás, ou seja, também sofreu um processo sócio-histórico. Quando eu disse que eu discordei do aluno, que disse que não comentava, não falava aquilo, porque aquilo não era ciência, sim, mas quanta coisa está surgindo e que está sendo ciência. A pandemia é uma delas. Quando a AIDS apareceu, foi a mesma coisa. Não se conhecia nada sobre ela. 30 anos atrás, não se sabia. Alguns já tinham percebido algumas coisas, tá? Mas ainda não podiam falar tudo. Vocês veem na própria psicanálise, a primeira teoria do Freud, ele acabou tendo que mudar, porque a comunidade científica, na altura, não aceitou aquilo. E hoje se sabe que ainda continua presente. Hoje a gente sabe que a maioria dos abusos sofridos por criança, adolescente, é dentro das casas, dentro das suas famílias. A justiça também avançou, ou seja, vocês estão vendo agora esse caso da menina com 10 anos que está grávida, minha gente, né? Então, por que ela foi retirada da família? Essa família não teve competência para resguardar essa criança. Ela, desde os 6 anos, sofrendo abuso. Vocês estão entendendo? Então, o social, ele vai avançando, avançam as leis, né? Deveria avançar o social, mas, infelizmente, o que a gente vê na nossa cultura, ainda no Brasil, muito, a pessoa parece que imagina que não vai acontecer nada. Não, aquilo ali já acontecia e fica por isso mesmo. Então, tem culturas ainda aí para o Baixo Amazonas que se sabe daquelas meninas barqueiras. Todo mundo conhece isso. Tá? Mas ninguém consegue ter o controle disso tudo. Estão entendendo? Então, todos esses conceitos que fazem parte da psicologia da Gestalt, eles têm são fundamentos para que a gente estude a percepção, ou para que a gente compreenda o significado e consiga categorizar percepção. Vou repetir, para nós aqui é só o figura e fundo que a gente destaca, mas a gente pode dizer o todo parte. Acabei de dizer que no primeiro momento eu vejo um todo, né? Ou seja, esse todo é o fundo, tudo que está no fundo. Aí depois é que eu destaco a figura. O que é essa figura? É a parte, é uma parte desse todo, né? Falei, me interessava ali, eu queria falar com a Olivia, eu podia entrar na sala e dizer não, eu quero falar com a Joane, eu quero falar com a Ana Rosa, tá? Entendeu? E aí a gente vai, então, fazendo isso para entender. Uma vez eu vi uma aluna, que ela estava tendo aula, era Psi3, era PSP2, Psi3, e ela saiu da sala de aula, eu estava ali vendo alguma coisa no balcão da cantina, e ela saiu, essa nossa aluna já era contadora, muito preocupada ela disse para mim, professora, eu tenho tanta coisa para fazer, é período de declaração de imposto de renda, e eu vim agora dessa aula de Gestalt, eu não consigo entender. Professor, o que é figura e fundo, professor? Eu não sei o que é isso. O que é aqui agora? Eu não consigo entender.
Aí ela disse, não sai da minha cabeça que eu estou cheia de declarações de imposto de renda para fazer. Eu disse, bem, o que é figura para você nesse momento? Ela ficou me olhando. Eu disse, não são as declarações de imposto de renda que você tem um prazo para terminar e entregar? Isso é a figura. O fundo é tudo que tem na sua vida. O problema com a sua filha, o seu curso de psicologia. E o aqui e agora. O aqui e agora tem a ver com a necessidade. O aqui e agora vai sempre falar de uma necessidade nossa. Por exemplo, o aqui e agora para mim poderia ser a sede. Então, eu queria tomar água. A figura que vem para mim é a sede, a vontade de tomar água. Então, não adianta a gente falar simplesmente no conceito e definição. Não. Eu aprendo, e sempre aprendi, e vi assim com meus professores, o exemplo. Trazer como exemplo para que a gente possa entender. Tá bom, pessoal? Estamos entendidos? Sim, professora. E aqui, eu tenho até medo de mexer, eu juro para vocês. Eu tenho um pavor de mexer aqui. Porque eu quero ver vocês, não estou conseguindo ver. Agora piorou. Agora eu acho que eu saí, voltei. Então, nós vamos parar aqui nesse slide. Eu agora vou ter que ir lá na São Pedro, que meu chefe precisa falar comigo. É melhor ir lá do que falar por telefone. Ainda é questão de horário, não é nada demais, não se preocupem. E aí, tudo bem até aqui? Sim. Tudo bem, professora. Tá certo? Então, sexta-feira a gente se encontra e eu vou fazer o possível para conseguir botar isso na plataforma. Porque para eu colocar, eu tenho que ficar na Examate. Se eu for fazer isso da minha casa, minha gente, eu vou levar para cada aula um dia. A minha internet não comporta, não tem a mesma velocidade da internet da Examate. Então, por isso que além de nós termos sido cadastrados por último, por conta da quantidade nossa de disciplinas, eu vou dizer, a psicologia é o único curso que tem bacharelado e licenciatura junto. Então, eu não posso garantir hoje, mas nós temos por volta de 68 a 69 disciplinas por semestre. É assim que nós estamos. Tá? A gente tem atualmente 20 professores. Então, o controle que a gente precisa ter não é perfeito. Tá? Não vou dizer para vocês que é porque não é mesmo. Impossível, impossível mesmo. Tá? A gente vai trazendo para a figura, trazendo para o aqui, agora, algumas situações que são, né, que a gente precisa resolver. Mas qualquer coisa que haja, vocês podem continuar se comunicando, tá? Pelo WhatsApp. Agora, eu vou postar na plataforma, mas não sei quem está perguntando se o site caiu. Tenho que ver depois. Tem aluno aqui perguntando sobre monitoria, né? Gente, complicado monitoria. Tá? Olha. Outras coisas aqui que não são da nossa aula, coisa de coordenação. Tá bom? Então, minha gente, até sexta-feira. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, só para adiantar. Isso não deveria acontecer, tá? Mas eu fico preocupada com esse material que ainda não está todo postado. Teria algum impedimento eu mandar para o e-mail de algum de vocês? Só para agilizar isso? Mas Melhor mandar para o e-mail da turma, Está professora. entendendo? Não, eu prefiro mandar para um e-mail pessoal, tá? Porque assim, a recomendação, a orientação, inclusive da direção, é que a gente tudo poste na plataforma. Por que eu estou perguntando isso para vocês? Já é uma questão só nossa. Eu fico até preocupada de perguntar isso, porque eu estou falando isso para vocês por conta de uma dificuldade, uma demora minha. Mas isso não pode se tornar hábito para os professores. A orientação não é mandar para o e-mail, é mandar para a plataforma. Então, se vocês vocês estão recebendo todas as aulas?
Já estão postadas na plataforma Turma de O vocês? da Rose e da professora Amanda, que elas já disponibilizaram. E tem a primeira aula da Sumaya. Primeira aula da Sunai. Foi. Tudo bem. Essas 3 professoras. Se eu passar para vocês, para o e-mail de algum de vocês, isso tem que ficar só entre nós. Porque se alguém for dizer, olha, professora, mande por e-mail porque a professora Eline mandou, vocês vão me derrubar. Porque veja só, eu coordenadora estou fazendo a coisa de forma diferente. Entenderam? Pensem isso, se vocês resolverem, se vocês conseguirem fazer esse pacto comigo, só para adiantar, tá? Até porque os meus e-mails não estão todos prontos. Eu estou fazendo à medida que eu vou dando a aula. Tá? Mas pelo menos vocês já poderiam ficar revisando. Pensem nisso, conversem, vocês O solamente. representante, professor, licença. O representante mandou o e-mail dele Mandou? no Quem é o chat. representante agora? Quem é? O Rodolfo. Vixe Maria, o Rodolfo. Será que o Rodolfo vai guardar esse nosso segredo? Eu Ele gosto tá muito na aula dele. também, professora. Ele está aí, eu não vejo o nome dele por aqui. Esse É cara Olivia. É Olivia? Bandido, e eu não estou sabendo. Ave Maria. E vocês calados, eu falando na Olivia aqui. Vocês são ótimos. Oi, Rodolfo. Desculpe, Rodolfo. Tudo bem. Tá bom? Então a gente fica assim. Ele, então, manda para mim, eu vou verificar. Vou pensar no caso de vocês se eu faço isso mesmo, tá bom? São 9h12, está na nossa hora de acabar. E desculpa pela aula passada, eu acho que nem todos ouviram, que eu não sei o que foi que deu aqui, que eu olhei no relógio, eu juro para vocês que eu achei que estava na hora. Tá bom? Então vamos lá, um beijo, bye, até Tá sexta. bom, professora. Até Beijo, sexta. tchau, tchau. Beijo. Eu vou interromper isso, pode? Essa